Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo está acompanhando aí o nosso grupo de leitura do Capital. Hoje é o nosso 43º encontro, né? Lendo o livro 3 do Capital. Mais especificamente, a gente está aqui no capítulo 20. Vamos iniciar o capítulo 20 agora, considerações históricas sobre o capital comercial. Então, vou começar a leitura, aquele mesmo esquema de sempre lá. A forma particular da acumulação monetária do capital de comércio de mercadorias e do capital de comércio de dinheiro será considerada apenas na seção seguinte. A partir do que foi exposto até aqui, torna-se evidente que nada pode ser mais absurdo do que considerar o capital comercial, seja na forma do capital de comércio de mercadorias, seja na do capital de comércio de dinheiro, como um tipo particular do capital industrial, semelhante, por exemplo, ao modo como mineração, agricultura, pecuária, manufatura, indústria do transporte, etc., constituem ramificações do capital industrial determinadas pela divisão social do trabalho e, por conseguinte, esferas particulares de investimento do capital industrial. A simples afirmação de que qualquer capital industrial, quando situado na fase de circulação de seu processo de reprodução, desempenha, como capital mercadoria e capital monetário, funções idênticas àquelas que aparecem como funções exclusivas do capital comercial em suas duas formas, já bastaria para tornar impossível essa concepção tosca. Já no capital de comércio de mercadorias e no capital de comércio de dinheiro, ao contrário, as diferenças entre o capital industrial como capital produtivo e o mesmo capital na esfera da circulação estão delimitadas pelo fato de que as determinadas formas e funções que o capital assume temporariamente aparecem como formas e funções autônomas de uma parte separada do capital e se encontram exclusivamente incorporadas nesta última. A forma modificada do capital industrial e as diferenças materiais derivadas da natureza dos diversos ramos da indústria entre capitais produtivos aplicados em diversos investimentos produtivos são coisas abissalmente distintas. Além do modo grosseiro como o economista geralmente considera as distinções de forma, que com efeito só lhe interessam em seu aspecto material, no caso do economista vulgar, essa confusão deriva ainda de dois outros fatores. Em primeiro lugar, de sua incapacidade de explicar o lucro comercial em seu caráter peculiar. Em segundo lugar, de seu esforço apologético para caracterizar o capital mercadoria e o capital monetário, e, além disso, o capital de comércio de mercadoria e o capital de comércio de dinheiro, como formas necessariamente derivadas do processo de produção, quando, na verdade, eles provêm da forma específica do modo de produção capitalista, que, antes de tudo, pressupõe como base a circulação de mercadorias e, por conseguinte, de dinheiro. Se o capital de comércio de mercadorias e o capital de comércio de dinheiro não diferem do cultivo de cereais mais do que este último difere da pecuária e da manufatura, então é claro, como a luz do sol, que não há absolutamente nenhuma diferença entre produção e produção capitalista, e que, entre outras coisas, a distribuição dos produtos sociais entre os membros da sociedade, seja para o consumo produtivo, seja para o consumo individual, tem de ser eternamente mediada pelos comerciantes e pelos banqueiros, do mesmo modo que o consumo de carne tem de ser assegurado pela pecuária e o de vestuário por sua manufatura. Temos aqui já uma nota de rodapé 45, que é o do próprio Marx, né? Que diz assim, comentando sobre o economista Wilhelm Roscher.
Um alemão lá de 1858, o texto que ele tá se referindo. O sábio Rocher fez a grande descoberta de que, se certas pessoas caracterizam o comércio como, entre aspas, mediação entre produtores e consumidores, com o mesmo direito à própria produção, poderia ser caracterizada como, entre aspas, mediação do consumo, entre parênteses, entre quem? Do que se segue naturalmente que o capital comercial é uma parte do capital produtivo, tal como são a agricultura e o capital industrial. Quando se diz que ao ser humano só é dado mediar seu consumo por meios da produção, abre parênteses, e isso ele precisa fazer mesmo sem ter estudado em Leipzig, fecha parênteses, que é a referência aonde o Rocher dava aula, né? Ou que o trabalho é necessário para a apropriação da natureza, abre parênteses, o que se pode chamar de, entre aspas, mediação, fecha parênteses, segue-se naturalmente que uma mediação, entre aspas, social qualquer, derivada de uma forma social específica da produção, possui simplesmente, pelo fato de ser uma, entre aspas, mediação, o mesmo caráter de necessidade absoluta que qualquer outra, situando-se todas, portanto, no mesmo patamar. A palavra, entre aspas, mediação, resolve tudo. Além disso, os comerciantes não são mediadores entre produtores e consumidores. Abre parênteses. Estando estes últimos separados dos produtores e abstraindo, por enquanto, dos consumidores que não produzem, fecha parênteses, mas da troca dos produtos desses produtores entre si. Os comerciantes são apenas intermediários numa troca, que em milhares de anos é realizada sem sua participação. Então, voltando aqui para o corpo do texto, né? Os grandes economistas, como Smith, Ricardo, etc., uma vez que, de fato, só consideram a forma fundamental do capital, o capital como capital industrial e o capital de circulação, entre parênteses, capital monetário e capital mercadoria, na medida em que ele mesmo é uma fase do processo de reprodução de todo o capital, ficam atônitos diante do capital comercial como uma espécie independente. As teses sobre a formação do valor, do lucro, etc., derivadas da análise do capital industrial, não se aplicam diretamente ao capital comercial. Por isso, eles o deixam totalmente de lado e o mencionam apenas como uma espécie de capital do capital industrial. Quando se ocupam dele em particular, tal como faz Ricardo, ao tratar do comércio exterior, procuram demonstrar que ele não cria valor nenhum. Entre parênteses, logo, tampouco cria mais valor. Mas o que vale para o comércio exterior, vale também para o comércio interno. Temos o Marx costuma fazer essa separação aí desses 3 asteriscos, né? Dentro de um parágrafo, indicando que vai iniciar uma outra parte do raciocínio. Aí eu pergunto aqui se alguém gostaria de colocar algum comentário, pontuar uma questão a partir do que já foi até aqui lido neste capítulo. Bom, então vou continuar aqui a nossa leitura. Até aqui, consideramos o capital comercial do ponto de vista e dentro dos limites do modo de produção capitalista. Mas não só o comércio, como também o capital comercial, é mais antigo que o modo de produção capitalista. Ele é, na realidade, a forma mais antiga de existência livre que o capital apresenta na história. Nossa, essa frase aqui é uma frase interessante, né? O capital comercial é a forma mais antiga de existência livre que o capital apresenta na história. Forma mais antiga, né? Interessante isso.
Como já vimos que para o desenvolvimento do comércio de dinheiro e do capital nele adiantado, não se requer outra coisa senão a existência do comércio por atacado e, além disso, do capital de comércio de mercadorias, aqui temos de nos ocupar apenas deste último. Considerando que o capital comercial está inserido na esfera da circulação e que sua função consiste exclusivamente em mediar o intercâmbio de mercadorias para sua existência, abstraindo de formas não desenvolvidas, surgidas do intercâmbio direto, não se fazem necessárias outras condições além daquelas exigidas para a circulação simples de mercadorias e de dinheiro. Mais precisamente, esta última é sua condição de existência. Qualquer que seja o modo de produção sobre cuja base foram produzidos os produtos que entram na circulação, como mercadorias, sobre a base da comunidade primitiva ou da produção escravista, pequeno-camponesa e pequeno-burguesa ou capitalista, isso não altera em nada seu caráter de mercadorias, que, como tais, devem percorrer o processo da troca e as metamorfoses que o acompanham. Os extremos entre os quais medeia o capital comercial estão dados para ele do mesmo modo que estão dados para o dinheiro e para o movimento deste último. A única coisa necessária é que esses extremos existam como mercadorias, não importando se a produção inteira é a produção, se a produção inteira, cadê aqui eu perdi? É produção de mercadorias ou se o mercado se lança, ou se no mercado se lança apenas o excedente de produtores que produzem por conta própria, ou seja, aquilo que ultrapassa suas necessidades imediatas que são satisfeitas por sua própria produção. O capital comercial medeia somente o movimento desses extremos, das mercadorias, como pressupostos que lhe estão dados. O volume em que a produção entra no comércio e passa pelas mãos dos comerciantes depende do modo de produção e alcança seu máximo com o pleno desenvolvimento da produção capitalista, quando o produto passa a ser produzido tão somente como mercadoria, e não como meio direto de subsistência. Por outro lado, sobre a base de todo modo de produção, o comércio promove a criação de produto excedente, destinado a entrar na troca, a fim de incrementar o consumo ou os tesouros dos produtores. Abre parênteses, termo que, neste caso, designa os proprietários dos produtos. Fecha parênteses. Isto é, o comércio confere à produção um caráter cada vez mais direcionado ao valor de troca. A metamorfose das mercadorias, seu movimento, consiste, 2 pontos. 1. Materialmente, na troca de diferentes mercadorias entre si. 2. Formalmente, na conversão da mercadoria em dinheiro, entre parênteses, venda, e na conversão do dinheiro em mercadoria, entre parênteses, compra. A função do capital comercial se resume a realizar esse intercâmbio de mercadorias mediante a compra e a venda. Portanto, ele não faz mais do que mediar o intercâmbio de mercadorias, o qual, no entanto, não deve ser previamente concebido apenas como um intercâmbio de mercadorias entre os produtores diretos. Nas condições da escravidão, da servidão ou do sistema de tributos, abre parênteses, quando se consideram as comunidades primitivas, fecha parênteses, o proprietário, por conseguinte, o vendedor do produto, é o senhor de escravos, o senhor feudal ou o Estado que recebe tributos. O comerciante compra e vende para muitas pessoas. Em suas mãos se concentram compras e vendas, o que faz com que a compra e a venda deixem de estar vinculadas à necessidade imediata do comprador, entre parênteses, como comerciante. Seja qual for a organização social das esferas de produção,
cujo intercâmbio de mercadorias é mediado pelo comerciante, seu patrimônio existe como riqueza monetária e seu dinheiro funciona sempre como capital. Sua forma é sempre DMD'. O dinheiro, a forma autônoma do valor de troca, é o ponto de partida, e o aumento do valor de troca é um fim em si mesmo. O próprio intercâmbio de mercadorias e as operações que o efetuam, separadas da produção e executadas por não produtores, são simples meios para incrementar não só a riqueza, como a riqueza em sua forma social geral, como valor de troca. A mola propulsora e o objetivo determinante é converter D, Dzão maiúsculo, né, em D mais delta D. Os atos DM e MD', que medeiam o ato D', aparecem meramente como fases de transição dessa transformação de D em D mais delta D. Esse DMD', como movimento característico do capital comercial, distingue-se de MDM, do comércio de mercadorias entre os próprios produtores, comércio orientado ao intercâmbio de valores de uso como fim último. Só uma coisa aqui, esse circuito também é dos produtores de força de trabalho, né? No caso dos trabalhadores, né? Os trabalhadores trocam a sua mercadoria M por dinheiro para comprar outras mercadorias para reproduzir a sua própria força de trabalho, né? Então, cabe aqui também, de certo modo, esse intercâmbio aqui entre produtores, né? Só extrapolando assim. Quanto menos desenvolvida é a produção, mais a riqueza monetária é concentrada nas mãos dos comerciantes, ou mais ela aparece como forma específica do patrimônio do comerciante. Dentro do modo de produção capitalista, ou seja, tão logo o capital tenha se apoderado da produção e dado a ela uma forma totalmente modificada e específica, o capital comercial se manifesta apenas numa função particular. Em todos os modos de produção anteriores, e em maior medida quanto mais a produção se encontra diretamente voltada a prover os meios de subsistência do produtor, o capital comercial parece desempenhar a função por excelência do capital. Portanto, não é nada difícil compreender por que o capital comercial aparece como forma histórica do capital, muito antes de o capital ter estabelecido seu próprio domínio sobre a produção. Sua existência e seu desenvolvimento, até certo nível, são, inclusive, o pressuposto histórico para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. 1. Como pré-condição da concentração da riqueza monetária. E 2. Porque o modo de produção capitalista tem como premissa a produção para o comércio, a venda por atacado, e não a um cliente individual. Isto é, pressupõe um comerciante que não compra para satisfazer suas necessidades pessoais, mas que em seu ato de compra concentra os atos de compra de muitos indivíduos. Por outro lado, o desenvolvimento inteiro do capital comercial é voltado a conferir à produção um caráter cada vez mais orientado para o valor de troca, para a progressiva conversão dos produtos em mercadorias. Porém, como veremos adiante, seu desenvolvimento considerado por si só é insuficiente para explicar e efetuar a transição de um modo de produção a outro. Dentro da produção capitalista, o capital comercial perde sua existência autônoma para ser rebaixado a um fator particular do investimento de capital em geral. E o nivelamento dos lucros diminui sua taxa de lucro à média geral. Ele funciona apenas como agente do capital produtivo. Aqui, as condições sociais particulares que se formam com o desenvolvimento do capital comercial deixam de ser determinantes.
Pelo contrário, onde esse capital predomina, imperam condições obsoletas. Isso vale, inclusive, dentro de um país, em que, por exemplo, as cidades puramente comerciais apresentam semelhanças muito mais evidentes com as condições passadas do que as cidades fabris. Mais uma nota de rodapé aqui do Marx. E aí agora ele comentando o senhor Wilhelm Kisselbach, nesse texto de 1860, vive ainda de fato em meio às ideias de um mundo em que o capital comercial é a forma do capital em geral. Do significado moderno do capital, ele não tem a menor noção, e o mesmo se aplica ao senhor Mommsen, quando ele fala de, entre aspas, capital e do domínio do capital em sua história de Roma. Na história inglesa moderna, o estamento comercial, propriamente dito, e as cidades comerciais surgem com um caráter politicamente reacionário e em aliança com as aristocracias fundiárias e financeira, contra o capital industrial. Basta comparar, por exemplo, o papel político de Liverpool com o de Manchester e Birmingham. Na Inglaterra, o domínio completo do capital industrial só foi reconhecido pelo capital comercial e pela aristocracia financeira após a abolição das tarifas sobre os cereais, etc. Isso aqui é 1846, não é isso? Se eu não me falha a memória. Acho que é isso, 1846, que é abolida a lei de cereais na Inglaterra. Só uma coisa aqui, essa nota de rodapé aqui, eu sempre conversava com a Raquel sobre essa coisa, de quando teria se dado essa virada do capital comercial inglês para o capital industrial, né? Teria que ter sido em algum momento ali da entrada do século XIX, porque aí tem até as primeiras legislações inglesas, acho que é de 1807, contra o tráfico de escravizados, né? Então teria que estar começando por ali, né? E aí o Marx coloca nessa nota de rodapé, pelo menos ele localiza em 1846, né? Quando acaba a lei dos cereais. Enfim, acho que até um questionamento aí da ordem da história econômica, né? Quando que essa virada, né? A gente poderia mapear, né? E acho que a Raquel levantou a mão. Não, só para dizer que eu fiquei pensando justamente nisso, assim, que eu acho que, é claro, faz sentido o fim da lei de cereais, mas me parece que assim, todos os pensadores estão ocupados ali com essa transição da Inglaterra escravista até o final do século XVIII. E aí, no início do século XIX, em 1807, ela proíbe o tráfico em suas colônias, proíbe primeiro o tráfico, né, depois vai fazendo outras proibições mais acentuadas e tal. Me parece assim que essa proibição do tráfico e um certo incentivo ou um fomento mais duro em vários momentos, né, para que acabe o tráfico em todo o continente americano, não só nas suas colônias, mas em todo o continente americano. A história do Brasil é muito importante nisso também, né? Quanto que a Inglaterra vai ficar pressionando o Brasil ao longo da primeira metade do século XIX também. É justamente para conseguir, me parece, baratear a produção de elementos, em particular que vão entrar nos salários dos trabalhadores ingleses. E é isso que culmina lá na lei dos cereais. Né? Parece que o objetivo da Inglaterra, esse ponto de virada, né? Tenho a impressão que quando a gente vai unindo os pontos ali, de vários pensadores já falaram, parece que esse ponto de virada é a Inglaterra querendo alcançar, obter elementos que entram no consumo dos salários de maneira mais barata. E para isso é que começa a fazer essa virada de começar a proibir o tráfico, e isso termina lá com a lei de cereais, quando ela finalmente vai conseguir mesmo cereais mais baratos, tanto aqui do continente americano quanto do Império Russo e assim por diante. Mas é interessante isso aqui, é uma pergunta importante mesmo. Bom, vamos lá, continuando então aqui. O desenvolvimento autônomo e
preponderante do capital, como capital comercial, tem o mesmo significado de uma insubmissão da produção ao capital, isto é, do desenvolvimento do capital sobre a base de uma forma social da produção, que lhe é estranha e que não depende dele. Portanto, o desenvolvimento autônomo do capital comercial se apresenta na razão inversa do desenvolvimento econômico geral da sociedade. O patrimônio comercial autônomo, como forma dominante do capital, é a autonomização do processo de circulação em relação a seus extremos, e estes são os próprios produtores que efetuam as trocas. Esses extremos se mantêm autônomos em relação ao processo de circulação, do mesmo modo que este último se mantém autônomo em relação aos primeiros. Aqui, o produto se torna mercadoria por meio do comércio. É o comércio que, nesse caso, possibilita que o produto se transfigure em mercadoria. Não é a mercadoria produzida que, por seu movimento, faz surgir o comércio. Esse é um ponto também, esse é acho que é um trecho, né, né, meio que quem nasce primeiro, né, o ovo ou a galinha, né, um pouco essa provocação aqui, né, é a mercadoria que cria o comércio ou o comércio que digamos, né, faz a mercadoria se tornar mercadoria, né, interessante esse jogo aqui, lógico. É uma pergunta mais ou menos do Polanyi, né? Para ter uma economia mercantil, tem que formar certos mercados, né? Em particular, de trabalho da terra, o dinheiro. Eu acho que é mais o segundo movimento ali que importa, né? Sim, sem dúvida. Boa lembrança aí do Polanyi. E aqui, o capital como tal apresenta-se pela primeira vez no processo de circulação, no qual o dinheiro se transmuta em capital. Esse transmutar aqui, o que é esse fenômeno? Isso é uma coisa bíblica, não é? Não é um fenômeno lá que tem a ver com alguma coisa bíblica, esse negócio de transmutar aqui. O dinheiro se transmuta em capital, se transforma, né? Simplesmente se metamorfoseia, Sim. muda de forma, eu acho. Eu achei que era alguma coisa bíblica que ele estava falando aqui. Na circulação, o produto se desenvolve pela primeira vez como valor de troca, 2 pontos, como mercadoria e dinheiro. O capital pode se formar no processo de circulação e tem necessariamente de se formar nele antes de aprender a controlar seus extremos. As diversas esferas da produção, mediadas pela circulação. A circulação de dinheiro e a circulação de mercadorias podem mediar as esferas da produção das mais diversas configurações, e que, quanto à estrutura interna, ainda se encontram orientadas principalmente para a produção de valor. Produção de valor de uso. Essa autonomização do processo de circulação, na qual as esferas de produção são interligadas por meio de um terceiro elemento, expressa 2 coisas. Por um lado, que a circulação ainda não se apoderou da produção, mas relaciona-se com ela como um pressuposto dado. Por outro, que o processo de produção ainda não incorporou a circulação como mera fase dele mesmo. Já na produção capitalista, ocorrem as 2 coisas. O processo de produção se baseia inteiramente na circulação, e a circulação é um simples momento, uma fase de transição da produção, a mera realização do produto produzido como mercadoria e a reposição de seus elementos de produção produzidos como mercadorias. A forma do capital diretamente derivada da circulação, o capital comercial, só se apresenta aqui como uma das formas do capital em seu movimento de reprodução. A lei segundo a qual
o desenvolvimento autônomo do capital comercial se dá na proporção inversa do grau de desenvolvimento da produção capitalista, se manifesta especialmente na história do comércio de transportes de mercadorias, como no caso dos venezianos, genoveses, holandeses, etc. Isto é, o comércio em que o lucro principal era obtido exportando os produtos de seu próprio país, não exportando os produtos de seu próprio país, mas intermediando a troca de produtos de comunidades pouco desenvolvidas do ponto de vista comercial e, em geral, econômico, e explorando ambos os países produtores. Tem duas notas aqui, né? Um colchetes aqui, que é da tradução, que para traduzir o termo em inglês, carrying trade, Marx emprega essa expressão em alemão aqui, Zwischenhandel, que seria algo como comércio intermediário. E a nota 47, né, que o Marx está fazendo uma citação aqui do Smith, o livro 3 da Riqueza das Nações, mais especificamente o capítulo 3, né? Que, se eu não me engano, era sobre o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo, né? A acumulação de capital, acho que é isso, do Smith. Abre aspas. Os habitantes das metrópoles comerciais importavam de países mais ricos mercadorias refinadas e artigos de luxo caros, alimentando, assim, a vaidade dos grandes proprietários fundiários, que, com grande avidez, compravam essas mercadorias e as pagavam com grandes quantidades de produtos naturais de suas propriedades. Por isso, naquela época, o comércio de grande parte da Europa consistia no intercâmbio da própria produção bruta por produtos manufaturados de nações mais civilizadas. Quando esse gosto generalizou-se a ponto de ocasionar uma demanda considerável, os comerciantes, para economizar as despesas de transporte, trataram naturalmente de implantar algumas manufaturas do mesmo tipo em seu próprio país. Fecha aspas. Só uma correção aí, eu falei livro terceiro, acumulação de capital, não, isso está no livro segundo, né, da Riqueza das Nações, aí sim é o capítulo 3, mas aqui no livro terceiro, que é sobre a diversidade e o progresso da riqueza nas diferentes nações. Então, só a correção aí da citação. Bom, continuando então. O capital comercial encontra-se aqui em seu estado puro, separado dos extremos, das esferas de produção das quais ele efetua a mediação. Essa é uma das fontes principal uma fonte principal de sua formação. Mas esse monopólio do comércio de transporte de mercadorias declina, e com ele também esse mesmo comércio, na mesma proporção em que avança o desenvolvimento econômico dos povos que ele explorava de ambos os lados, e cuja falta de desenvolvimento constituía a base de sua existência. No caso do comércio de transporte de mercadorias, isso aparece com o declínio não só de um ramo comercial particular, mas também da supremacia de povos puramente comerciais e de sua riqueza comercial em geral, cujas bases se assentavam nesse comércio de transporte de mercadorias. Essa é somente uma forma particular em que se expressa a subordinação do capital comercial ao capital industrial à medida que avança a produção capitalista. O modo como o capital comercial atua onde quer que domine diretamente a produção é ilustrado com a máxima evidência não só pela economia colonial em geral, entre parênteses, o assim chamado sistema colonial, mas sobretudo pelas operações da antiga Companhia Holandesa das Índias Orientais. Sendo DM, o movimento do capital comercial, o lucro do comerciante se obtém, em primeiro lugar, por meio de atos que têm lugar apenas no processo de circulação, isto é, nos atos da compra e da venda. Em segundo lugar, ele se efetua no último ato, o da venda. Trata-se, pois,
de um lucro sobre a alienação. Esse aqui é aquele, puxa daquele Stewart, se não me engano, que ele fala, assim, não é lucro sobre alienação. Um lucro comercial puro e independente parece impossível quando os produtos forem vendidos por seus valores. Comprar barato para vender caro, essa é a lei do comércio, e não a troca de equivalentes. Nessa lei está incluído o conceito de valor na medida em que toda a mercadoria é valor e, por conseguinte, dinheiro. Com relação à qualidade, toda mercadoria é, em igual medida, expressão do trabalho social. Mas as mercadorias não são grandezas de valor igual. A razão quantitativa na qual se trocam os produtos é, num primeiro momento, absolutamente casual. Eles assumem a forma de mercadoria na medida em que são intercambiáveis, isto é, a expressão de um mesmo terceiro elemento. A troca continuada e a reprodução mais regular com vistas à troca vão progressivamente abolindo essa casualidade. Inicialmente, porém, isso não ocorre para produtores e consumidores, mas para o intercâmbio entre ambos, o comerciante, que compara os preços monetários e embolsa a diferença. Mediante seu próprio provimento, ele estabelece a equivalência. Raquel, por favor. Eu só queria fazer um comentário bem rapidinho sobre o final do parágrafo anterior, ali, quando ele está falando de como a atuação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, de certa maneira, ilustra como que o capital mercantil é quem domina, de certa maneira, a produção. Só queria fazer um breve comentário, porque o Furtado, de Informação Econômica do Brasil, fala exatamente isso, assim, quando está falando, tá tentando descrever, um capítulo que tenta descrever a margem de capitalização na economia colonial brasileira, mais especificamente na economia açucareira, né? Ele fala que, teoricamente, a margem de capitalização, né, o excedente, o valor excedente que sobraria na mão do senhor de engenho seria muito elevado, tanto que permitiria, na verdade, se ele quisesse, né, pela margem que sobrava na mão dele, ele poderia ampliar a produção, duplicar o tamanho da produção a cada 2 anos, diz o Furtado. Só que isso não acontece. Por mais que a produção açucareira cresça muito, ela tem uma margem de capitalização muito grande e até cresça em certa medida, ela não cresce desse ritmo que ela poderia crescer pelo excedente que está na mão do senhor de engenho. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, a única hipótese plausível é que, na verdade, uma boa parte desse excedente, e faz até algumas contas, assim, contas bem hipotéticas, mas que tem uma tendência mais ou menos real, que mostram que a grande parte desse excedente, mais que a metade desse excedente, na verdade, estava indo para remunerar capital estrangeiro de comércio, mais especificamente aqui os capitais holandeses, né? Então, aí a hipótese dele é essa, na verdade, quem regulava o ritmo da, digamos, da produção colonial era exatamente a capacidade desses capitais de comércio de abrir ou não abrir mercado, né, de possibilitar essa absorção maior ou não de açúcar, digamos assim. Enfim, só quis comentar porque é bem engraçado, o Furtado faz exatamente a mesma afirmação, assim, quase as mesmas palavras. Enfim. Boa lembrança aí do Furtado, Informação Econômica do Brasil. E talvez, né, isso que ele está chamando aqui de antigo sistema colonial tenha sido um ponto de virada, né? Pelo menos o que ele está desenvolvendo no argumento do texto, né? Me parece que tem uma virada ali desse capital comercial e desse antigo sistema colonial dá uma virada, né? Isso é uma hipótese que o próprio Smith, lá na Riqueza das Nações, já fala também. Então, uma coisa para a gente acompanhar aqui no desenvolvimento do raciocínio dele. Eu parei aqui. Em seus primórdios, o capital comercial é meramente um movimento mediador entre extremos que ele não domina e entre pressupostos que ele não cria. Assim,
como dinheiro surge da mera forma da circulação de mercadorias, M de M, não só como medida do valor e meio de circulação, mas como forma absoluta da mercadoria, e com isso da riqueza, como tesouro, de tal maneira que sua conservação e seu crescimento como dinheiro se transformam num fim em si mesmo, assim também o dinheiro, o tesouro, surge da mera forma de circulação do capital comercial, DMD', como algo que se conserva e se multiplica por mera alienação. Alienação aqui no sentido de vender, né, no sentido comercial da expressão, né, só para forçar. Os povos comerciantes da antiguidade existiam nos intermúndios como os deuses de Epicuro, ou seria possível dizer ainda, como os judeus nos poros da sociedade polonesa. O comércio das primeiras cidades e dos povos comerciais independentes e altamente desenvolvidos se baseava como puro comércio de transporte de mercadorias na barbárie dos povos produtores, entre os quais atuavam como intermediários. Nos estágios iniciais da sociedade capitalista, o comércio domina a indústria. Na sociedade moderna, ocorre o inverso. Naturalmente, o comércio exercerá um efeito retroativo maior ou menor sobre as comunidades entre as quais ele se desenvolve e submeterá cada vez mais a produção ao valor de troca, fazendo com que os desfrutes e a subsistência dependam mais da venda do que do uso direto do produto. Desse modo, ele dissolve as antigas relações e incrementa a circulação monetária. Ele não se limita mais a apoderar-se do excedente da produção, mas devora paulatinamente a própria produção, fazendo com que ramos inteiros desta última passem a estar sujeitos a ele. No entanto, esse efeito dissolvente depende muito da natureza da comunidade produtora. Por todo o tempo em que o capital comercial medeia a troca de produtos de comunidades não desenvolvidas, o lucro comercial não só aparece como logro e vantagem abusiva, mas, em grande parte, resulta realmente destes últimos. Além de explorar a diferença entre os preços de produção de diferentes países, abre parênteses, contribuindo assim para nivelar e fixar os valores das mercadorias, fecha parênteses. Aqueles modos de produção contam com o fato de que o capital comercial se apropria de uma parte predominante do mais produto. Por um lado, como intermediário entre comunidades cuja produção ainda se encontra fundamentalmente orientada para o valor de uso e para a organização econômica e para cuja organização econômica a venda da parte do produto que entra realmente na circulação, isto é, em geral, a venda dos produtos por seu valor, tem uma importância secundária. Por outro lado, pelo fato de que naqueles modos de produção mais antigos, os principais possuidores do mais produto, com os quais o comerciante negocia, o proprietário de escravos, o senhor feudal e o Estado, entre parênteses, por exemplo, o déspota oriental, representam a riqueza fruitiva com que o comerciante busca abocanhar, como já pressentira corretamente Adam Smith com relação à época feudal, na passagem citada. Portanto, onde quer que o capital comercial exerça um poder preponderante, ele constitui um sistema de saqueio, do mesmo modo que seu desenvolvimento nos povos comerciantes, tanto nos tempos antigos como nos mais recentes, vincula-se diretamente à pilhagem violenta, à pirataria, ao roubo de escravos e ao subjugamento nas colônias. Assim foi em Cartago, em Roma, e mais tarde entre venezianos, portugueses, holandeses, etc. Mais uma nota aqui do Marx, né, 48. Ele está citando aqui esse texto do Martinho Lutero, olha só, né? Texto de 1527. Abre aspas. Aqui o Lutero falando. Da parte dos mercadores,
ouve-se agora uma grande queixa contra os cavaleiros ou ladrões. Reclamam de ser obrigados a comerciar em condições muito perigosas, de, além disso, ser aprisionados, golpeados, despojados e saqueados. Mas, se padecessem tudo isso por amor à justiça, os mercadores certamente seriam gente muito santa. Considerando-se que, no mundo inteiro, grandes injustiças como essas e muitos furtos e roubos anticristãos são cometidos pelos próprios mercadores, inclusive uns contra os outros, quem poderia ficar surpreso se Deus cuidasse que tais e tais bens, tendo sido obtidos com injustiça, voltassem a ser perdidos ou roubados e que, ainda por cima, seus próprios possuidores fossem golpeados nas cabeças ou aprisionados? Aos príncipes caberia, pelo uso da legítima violência, castigar e proibir tão injusto comércio, de modo que seus súditos não fossem tão vergonhosamente defraudados pelos mercadores. Como não o fazem, Deus necessita de cavaleiros e ladrões, que lhe servem como diabos, por meio dos quais ele castiga a iniquidade dos mercadores. Nossa Senhora. Do mesmo modo como assola com diabos a terra do Egito e o mundo inteiro, ou o destrói como inimigos. Deus faz com que um velhaco aniquile o outro, sem que, com isso, dê a entender que os cavaleiros sejam ladrões de menor monta que os mercadores, porquanto estes roubam diariamente o mundo inteiro, enquanto um cavaleiro o faz uma ou duas vezes ao ano, assaltando uma ou duas pessoas. Fecha aspas, mas abre aspas e continua na sequência. Guiai-vos pelas palavras de Isaías, dois pontos. Teus príncipes tornaram-se companheiros dos ladrões. Enquanto mandam enforcar ladrões que roubaram um ou meio florim, os príncipes fazem negócios com aqueles que roubam o mundo inteiro e roubam com maior segurança que todos os demais, fazendo valer o ditado, dois pontos. Os grandes ladrões enforcam os pequenos. Como disse o senador romano Catão, dois pontos. Ladrões comuns jazem em masmorras e cadafalsos, mas os ladrões públicos se vestem de ouro e seda. O que dirá Deus por fim de tudo isso? Ele fará aquilo que anuncia pela boca de Ezequiel, dois pontos. Fundirá príncipes e mercadores, um ladrão ao outro, como o chumbo e o cobre, do mesmo modo como uma cidade se consome em chamas por completo, sem que dela restem príncipes ou mercadores. Citação aí do Martinho Lutero, texto de 1527. Dá para ver que a opinião geral não era muito favorável aos mercadores, né, ao comércio. É engraçado como mudou, né, a opinião hoje sobre o comércio, né? Na verdade, todo mundo quer ser influenciador digital, né? Quer vender alguma coisa nas redes. Um fato curioso que o Lutero ele morou aqui em Marburg e é onde dizem que ele desenvolveu e estudou as teses, né? Porque ele estava fugindo de um príncipe que iria cortar a cabeça dele, justamente porque ele já estava desenvolvendo as teses, já tinha colocado, né, as teses em cima da igreja. E tem um famoso, para quem estuda teologia, tem um famoso concílio de Marburg, que é onde eles consolidam as teses protestantes, né? Tem um concílio de pastores e tal. Então, fica aí a curiosidade histórica. Aí, Marburg, representando no mundo. Massa. Valeu aí pelo comentário. E eu parei aqui, né? Parei aqui, deixa eu ver. Tem mais um tanto aqui, né? Deixa eu ver. Tem mais um tanto, não sei se a gente vai conseguir terminar, acredito que não, né? Precisaremos talvez interromper. E aí, onde é que eu parei aqui? Peraí. Parei aqui. Eu vou pelo menos ler esse parágrafo, porque eu acho que esse parágrafo que parece ser bem importante. E a gente para fazer alguns comentários aí no nosso encontro de hoje.
A evolução do comércio e do capital comercial desenvolve por toda a parte a orientação da produção para o valor de troca. Aumenta seu volume, multiplica e cosmopolitiza, desenvolvendo dinheiro em dinheiro mundial. Por isso, o comércio tem, em toda parte, uma ação mais ou menos dissolvente sobre as organizações pré-existentes da produção, as quais, em todas as formas distintas, estão orientadas principalmente para o valor de uso. Em que medida ele provoca a dissolução do antigo modo de produção depende, antes de mais nada, da firmeza e da estrutura interna deste último. E onde esse processo de dissolução desembocará, isto é, que novo modo de produção ocupará o lugar do antigo, é algo que não depende do comércio, mas do caráter do próprio modo de produção antigo. No mundo antigo, o desenvolvimento do comércio, do capital comercial, sempre resultou na economia escravista. Dependendo do ponto de partida, seu resultado foi apenas a transformação de um sistema escravista patriarcal voltado à produção de meios diretos de subsistência, num sistema voltado à produção de mais valor. No mundo moderno, em contrapartida, esse desenvolvimento desemboca no modo de produção capitalista. Depreende-se daí que esses mesmos resultados foram condicionados ainda por circunstâncias totalmente distintas do que pelo desenvolvimento do capital comercial. Vou parar aqui, né? Como a gente temos aqui um ponto, acho que com várias coisas para se pensar, ainda não tempo ainda de conversa antes do encerramento do nosso encontro, mas me parece que até esse momento, até esse parágrafo aqui, me parece bem, vamos dizer assim, sintetizante, né, da discussão até esse momento no capítulo, né. Eu acho que eu destacaria duas coisas aqui que o Marx falou, né. A primeira delas diz respeito à relação entre capital comercial e capital industrial, né, que ele está... Bom, logicamente ele já se separou, né, no próprio livro 3. Então a gente vai estudar o capital comercial depois que estuda até a lei de tendência declinando a taxa de lucro, né? Depois que estuda o capital industrial, vamos dizer assim. Então ele separa esses dois e aí agora ele vai tentar, acho que, discutir como que essas duas coisas distintas vão se configurar, né? Então tem um corte ali entre o que é o capital comercial que vai se transformar em capital industrial, ou pelo menos vai inverter, ele vai dizer, né? O capital industrial vai dominar o capital comercial, né? Algo que no mundo antigo isso não acontecia. E a segunda coisa que me parece o Marx chamar a atenção, né, é que tem vamos dizer assim, ter comércio desde sempre, não é algo necessariamente, ter lucro desde sempre não é algo necessariamente capitalista, né? A natureza capitalista me parece dizer respeito ao controle do processo de trabalho, né? Ao controle do processo de valorização propriamente dito, né? De produção como processo de valorização. Eu, pelo menos, percebi essas duas coisas e acho que, caso queiram comentar, colocar algum ponto, questionar, discordar, acho que está aberto aí. Eu estou lendo um livro chama John Smith, chama Imperialismo. Ele coloca como uma nova fase do imperialismo, essa primeiras décadas do século XX, mas um pouco antes, a partir de 1980, 1990, que na verdade ele começa com com exemplos do cacau, com exemplo do café e com exemplos da Apple, né? Então, na verdade, ele coloca o fenômeno do deslocamento de fábricas, né?
dos países centrais para a Ásia, particularmente a Ásia, particularmente a China, e para a produção e aproveitando o baixo custo da força de trabalho, né? Muito barato. E isso foi intenso. Então, na verdade, é que os grandes centros industriais, na verdade, eles estão a China exporta valor, exporta trabalho, né? Então, se a gente pensar numa analogia com as colônias, não é mais simplesmente o cacau, o café sem ser torrado. Agora, o que a China colabora é com valor, com trabalho, né? E é só para você ter uma ideia, tem fábricas que fazem 500 mil celulares por dia. Quer dizer, é uma coisa. E aí, eles fazem isso de duas maneiras diferentes. Uma delas é com a terceirização da produção. Quer dizer, nem é a Apple que faz o celular, né? Ou o circuito impresso. É a Foxconn, né? Que é uma empresa de Taiwan, que tem várias fábricas na China. Então, quando você fala nesse comércio, né? Na verdade, é um comércio intercapitalista, né? Que não é do consumidor final. E quem faz quem faz a circulação dessa mercadoria é a própria Apple, né? Tem lojas próprias da Apple, né? Então houve uma reconfiguração. Isso dentro desse texto tem que fazer uma adaptação para colocar essa forma com que o capitalismo opera no mundo de hoje, né? Quer dizer, ele leva em consideração o deslocamento da indústria para os grandes centros, para a periferia, e a terceirização. Quer dizer, são fábricas contratadas pelas grandes empresas. Isso ocorre também nos semi-elaborados para a indústria automotiva, né? Então, tem que fazer uma adaptação desse texto a essa realidade. Enfim, eu recomendo muito a leitura desse livro, porque ele trata muito bem desses assuntos, né? E a outra coisa que viu é que, na verdade, quando você vai falar de Bangladesh, que é o problema do vestuário, as indústrias com mão de obra intensiva e baixo nível tecnológico, o capital comercial tende a dominar o capital industrial, né? Então, é o caso de imóveis e vestuário, que também está na periferia, né? Quem domina completamente é o capital comercial, né? Então, aí ele fala que quanto mais desenvolvido for a indústria, menor é a força do comércio. Não é bem assim, né? Depende da natureza da mercadoria, tá? É esse o meu ponto de vista. Assim, achei muito bom esse capítulo. Assim, para mim, o Marx aqui ele está fazendo uma espécie de deixar um pouco de lado o que ele está trabalhando na teoria do capital, que ele vem desenvolvendo até tudo aqui, e está pegando todo esse aparato metodológico, teórico, e fazendo uma análise histórica, né? Então, e até é engraçado que a gente está fazendo a leitura do livro 1, né? E eu vejo coisas que ele remete ali de como o capital comercial, por exemplo, ele que é o responsável por
criar a forma equivalente, né, da mercadoria, fazer essa mediação, é uma coisa que a gente estava discutindo semana passada no livro 1, né, que é uma das bases. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o método marxista, né? Então, ele foi, você pegar do livro 1 ao livro 3, até onde a gente está aqui agora, ele fez um desenvolvimento que ele partiu da forma mercadoria, criou toda a estrutura capitalista em cima, o que definiu um capital industrial, produção, circulação, chegou no capital comercial e desenvolveu todos esse aparato teórico, né, para a gente usar. Se a gente fosse fazer uma história pré-Marx, a gente ia, sei lá, talvez voltar lá para a troca dos gregos e ficar caçando um monte de evidência para tentar contar essa história de como que a gente chegou aqui, né, no momento atual. Ele está falando da Inglaterra no século XIX, mas a gente poderia só com, vamos dizer assim, como se a gente pegasse essa trilha aí de evidências e fosse reconstruindo. O que ele está fazendo é um movimento contrário. Porque aí ele descreveu a realidade e, né, retrocedeu olhando para a evolução do capital comercial e falou, olha, efetivamente o capital comercial ele vem antes, né? Mas se você não tiver a compreensão de que é o capital industrial que é a fonte de valor, você não entende o mundo como ele é hoje. Você vai dizer, como dizem os economistas vulgares, que é o valor, ou como diziam os mercantilistas antes, que o valor é gerado quando você compra na baixa e vende na alta, enfim. Você não entende a realidade se você não tiver uma análise teórica baseada para poder aplicar a realidade, né? Então, eu acho que essa vamos dizer assim, a lição que a gente tira aqui. Então, a partir do momento que o capital comercial existia ali, o exemplo que ele deu em Roma, outros povos. A partir do momento que existem as condições para o capital industrial crescer, você se criou uma nova relação e o capital. Então a gente muda a nossa interpretação da realidade para isso. E eu acho que, assim, acho muito relevante o comentário do Fernando, justamente que a gente tem que olhar para o mundo de hoje, atualizando sim, mas tendo muito atenção a a base teórica, né, que a gente está utilizando, né? Então, como que a gente explica capital industrial, valor, essas mediações e como que se aplicam no mundo de hoje? Massa. De fato, é um capítulo bem importante mesmo, né? E mais alguém aí que não fazer compartilhar um entendimento? Então, acho que podemos ficar por aqui, né? Vamos parar, temos esse capítulo, e vamos começar nesse aqui, reside a natureza das coisas, vou até destacar para lembrar.